Bom, o nosso tema de hoje, então, gente, ninguém pode servir a dois senhores. Ele está no Evangelho de Mateus, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 24, e em Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Então, antes de nós iniciarmos o estudo, vamos fazer a nossa prece para poder se conectar, pegar um pouco da luz do nosso Cristo, né? Senhor nosso Deus, Pai de infinito amor e bondade, queremos, nesse momento, reunidos aqui, rogar-te a presença, o amparo e as boas reflexões, as boas intuições, para que os nossos corações e as nossas mentes possam ser ambientes férteis para as reflexões e para o estudo que faremos hoje. Rogamos a tua proteção e o amparo das equipes da Casa de João Pedro, principalmente os irmãos orientadores das equipes de estudo e de educação da Casa de João Pedro, a fim de que possamos aqui conduzir esse estudo em harmonia e com a paz e a vontade de Deus. Que assim seja, Pai. Tá. Quero começar esse estudo com uma poesia. Acho que a arte, ela sempre abre uma conexão mais profunda com as emoções e com uma reflexão que permite a gente expandir a nossa consciência. Então, essa é uma poesia que está relacionada com esse tema, né? E ele chama-se Dos Dois Senhores. Senhores, principais, chefes, patrões, quem serve presta a todos reverência. Servir só sinaliza obediência, levando a mais entregas, rendições. Riquezas, fulcro, centro de atenções. Ofuscam todo o brilho da existência, gerando a escravidão, a dependência, em grades torturantes de prisões. Servir é sujeitar-se, ser possuído por bens materiais tão passageiros, é quedar-se enganado ou seduzido. São ditos do sermão, alviçareiros. Ao ouro serve o homem evoluído e a Deus servem os homens verdadeiros. Essa poesia do Valdo Lima está no livro Sermão da Montanha, na página 113. Ele tem, nesse livro, uma poesia para cada uma dessas passagens, né? Ela já traz uma boa reflexão a respeito do que a gente vai estudar hoje aqui. Bom, esse é o trecho de Mateus, então eu sempre apresento aqui os dois trechos, tanto do Mateus quanto daqueles outros apóstolos que também escreveram sobre o mesmo tema, e trago sempre duas visões, porque o nosso estudo aqui olha para esses dois aspectos de tradução, né? A gente já falou lá desde o início das características de tradução e a atenção que nós precisamos ter no estudo. Então, a gente precisa ter uma visão global e detalhando, decupando cada um desses termos que foram utilizados, a significação e o contexto que foi vivido, né? Então, no Mateus, que é a base do nosso estudo aqui, diz da seguinte forma: ninguém pode, isso na tradução do Haroldo Dutra, né? E tem a tradução da Bíblia de Jerusalém. Não pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou Mamon. Na Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. É importante a gente olhar esses dois aspectos, porque de tradução, a gente vai ver aqui detalhes das palavras quando elas são traduzidas e empregadas no significado mais direto, sem permitir que a gente possa amplificar a característica daquilo que realmente foi dito, ou pelo menos percebido e transcrito, né, com a intenção de mostrar um significado específico. Aqui, na tradução da Bíblia de Jerusalém,
eles já são, se define muito claramente o que é mammon, ou mamon, que é dinheiro, mas ele é muito mais amplo que isso. E na tradução do Haroldo Dutra, ela é mais fiel ao grego, que é a base de toda, é o original que nós temos, que o Ocidente possui, né? Ele, por mais que ele tenha sido dito em hebraico, em aramaico, ele foi traduzido lá na época para grego e esse é o original que nós temos até hoje. E aqui tem a versão do Lucas. Nenhum servo doméstico pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, pode ver que aqui o servo tem uma característica bem definida, que é o servo doméstico, era no qual o Lucas estava querendo se referir, ou é o mais próximo dessa interpretação baseado nesse grego original. É mais fiel. E do outro lado, a Bíblia de Jerusalém também traz o mesmo conceito, enfim, a mesma essência, mas ela tem uma tradução levemente diferente. Ninguém pode servir a dois senhores, com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ele mantém a mesma característica, mas aqui, na tradução, a importância de uma tradução mais fiel à letra, ao original, é a gente poder ter esse benefício de entender e amplificar alguns termos que muitas vezes mudam completamente a interpretação. E algumas vezes não faz muita diferença, mas na grande maioria das vezes ele muda bastante a interpretação e a gente vai ver o porquê. Aí a gente, dentro da nossa metodologia aqui, do quem, quando, onde e como, para poder interpretar e depois chegar na reflexão final, o quem, o principal, um dos principais personagens dessa passagem são os senhores, né? Ou é o Senhor. E no Sermão do Monte, o Severino Celestino, que é um interpretador dos evangelhos, ele escreve o seguinte: não servir a dois senhores é uma colocação muito bem feita pela ambiguidade que pode gerar a palavra hebraica adonim, senhores, e que o grego traduz como kyrios, senhores, também no plural. No entanto, podendo significar indistintamente Deus ou homem. Isto não ocorre com a palavra Adon, que em hebraico significa apenas senhor, cidadão ou um homem e jamais Deus. Então aqui a gente já vê, se um tradutor quiser utilizar, ir por este caminho do Adon e não do Adonim, que seria o plural, e não só o plural, mas referindo a dois aspectos de senhores, o senhor da perspectiva espiritualista ou espiritual e o Senhor vinculado às situações da terra, né, ou tudo aquilo que nos comanda de alguma forma, isso amplifica bastante a visão, né? Então a gente já começa a ter uma pista aqui de qual é a interpretação que queria ser dada aqui. Acho que a Elizabeth está levantando a mão. Isso? Queres falar, Elizabeth? Não. Alguma coisa eu não estou aqui, não. Obrigada. Tá. Não, sem problemas. Sem problemas. Podem, sempre quiser interromper. E ainda na visão do como, do quem, né, a gente olhou senhores, agora a gente vai olhar um panorama geral, tanto do Antigo Testamento, quanto do Velho Testamento, né, do Novo, a palavra servo. Isso está no dicionário da Bíblia, de John Davis. Essas Bíblias e esses dicionários, ou melhor, esses dicionários que estudam, elas são eu estou trazendo aqui livros que realmente são de senso comum para todas as religiões, na grande maioria, que estuda do ponto de vista teológico essa interpretação, né, que é mais científico. Então, é importante a gente olhar todas essas visões que elas trazem. A pessoa, então, para esse dicionário, serve a pessoa que serve, né, e na tradução do hebreu, ebed. É um termo geral, compreendendo o que serve voluntariamente e o que é obrigado a servir, desde o escravo prisioneiro de guerra ou adquirido por compra, até ao ministro de um rei e ao servo a Deus.
Então, olha a importância de nós entendermos a palavra em hebraico, que deu origem para o grego, para a gente poder entender que, nesse caso aqui, não é somente o servo, aquele que ele está obrigado a fazer alguma coisa, mas ele também tem a disposição de servir, que é para onde a gente caminha a nossa interpretação aqui. E aqui estão os locais no Novo e no Antigo Testamento, tanto na Gênesis, no Êxodo, enfim, e nos comentários. Os orientais empregam sistematicamente este termo sempre que se dirigem a um superior ou a Deus. Então, seja um superior na Terra ou a um ser superior universalmente, né? E aplica-se também aos povos conquistados e compelidos a pagar tributos ao conquistador. Então, aqui está nos Salmos, e Deus chama de servos as suas criaturas que o adoram, certo? Então, essa é uma visão geral para a gente entender o significado, tanto no contexto da Bíblia hebraica no Antigo Testamento, quanto no Velho Testamento, no Novo Testamento. Então, aqui já vai nos dando as pistas para a interpretação e a reflexão que a gente vai fazer, da amplitude que tanto a palavra senhores quanto a palavra servos possui, no momento em que a gente vai se debruçar para essa reflexão aí de Jesus. Ainda o servo, agora na visão do Lucas, a gente viu no Mateus, como ele emprega essa característica de servo doméstico, ele já define um pouco mais. Então, servo doméstico, no caso da escrita do Lucas, é um escravo que trabalha no lar. Alguns pesquisadores, o Westerly e o Bailey, que são pesquisadores bíblicos, identificam 3 níveis de servos numa propriedade judaica do século I, como segue, que é o contexto daquela época. Servos, ou doloi, que como escravos faziam parte da propriedade e, de fato, quase faziam parte da família. 2, escravos de classe inferiores, paides, que eram subordinados aos servos. E os servos assalariados, o mistoi, que era um homem livre e recebia um salário pelo serviço prestado. Então, mais uma vez, a gente consegue ver que tem uma amplitude maior nessa característica de servo, e principalmente essa base, que é o escravo que trabalha no lar, e aqui a gente pode amplificar nas várias camadas de interpretação. A gente começa com essa interpretação literal, a literária, ou seja, a gente pode olhar o lar como um ambiente físico, mas também pode olhar o lar como um ambiente espiritual, um ambiente corporal, espiritual e intuitivo, né? Dessa conexão que é o lar da nossa casa física e, ao mesmo tempo, o nosso lar espiritual, que é esse universo todo que a gente está. Certamente, nessa passagem, Lucas se refere a um tipo de servo que pode ser enquadrado na primeira ou na segunda categoria, cuja função era o trabalho doméstico. E aí eu ressalto mais uma vez a importância de uma tradução que seja o mais fiel possível, para que seja possível o próprio leitor fazer essa interpretação e seguir, né, a linha de raciocínio, de reflexão que mais lhe aprover, né? Deus e Mamon são outros personagens, né? Aqui está a transcrição grega, e essa palavra grega tem uma transliteração chamada theos, que significa Deus. Para quem não sabe, transliteração não é como se fosse uma tradução fonética, uma espécie de tradução fonética que pega as características das palavras, ou seja, a personificação da palavra a no grego, o e o som fonético, e ela translitera, ou seja, ela transforma numa palavra em português mais próxima foneticamente, com um significado igual ou mais próximo, entendeu? Então, aqui, a pronúncia, que eu não sei pronunciar em grego, ela tem uma pronúncia muito próxima em português de theos, ou no grego, do grego para o português, em theos. Então, não é uma tradução como se a gente fosse traduzir exatamente a palavra, mas é uma transliteração, isso que significa transliteração. E isso é muito comum em várias palavras, em várias passagens da Bíblia, né? E de vários termos que são utilizados, inclusive símbolos, né? E Mamon,
conforme o Kinner, no comentário bíblico do Novo Testamento, é uma palavra aramaica que tem a ver com bens e dinheiro. E Jesus parece o estar personificando como ídolo, utilizando outra figura de linguagem antiga, ou seja, uma personificação. Vocês viram como isso começa a ganhar um corpo diferente, porque nós vimos na tradução do Haroldo que o Mamon... do adubo, o seu play. Acho que alguém está com o áudio aberto aí, se puder desligar, por favor. E lá a gente viu as duas traduções, tanto do Haroldo quanto da Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém, eles escolheram colocar a interpretação dinheiro. Licença um pouquinho, só. É Luiz Augusto Pires que está com o áudio aberto. Ah, tá. Aí, obrigado. Mas a hora que quiser interromper para perguntar, fiquem à vontade, tá? Então, voltando aqui para essa visão de mamon, vocês percebem que utilizar a palavra mamon é mais interessante do que dinheiro, porque no original se queria dar essa visão mais próxima do que Jesus teria passado nesse ensino, que é uma forma de transmissão de conhecimento muito comum da época, que era a forma teatral e de personificação das palavras ou dos atos para que aquilo fosse gravado nas pessoas. Por isso que a gente diz que, por isso que Jesus não escreveu nada, porque ele não escreveu nada em livros, ele escreveu em corações e em mentes, justamente com um método de ensino muito parecido, inclusive, do que o Sócrates tinha na época, né, com os seus alunos. Acho que alguém fez uma pergunta. Desculpa. Sem problemas, Luiz, isso acontece. Bom, então a gente já tem mais uma pista, né, dessa visão do Mamon e o quanto é importante a gente olhar essa figura que personifica duas condições, bens e dinheiro, mas também se amplifica para outras interpretações relacionadas às questões materiais. Aí, agora, no contexto do onde e como, servir é outro verbo que aqui tem essa referência aqui, que é a Bible Hub. Vocês podem encontrar para cada uma dos versículos, vocês podem buscar os comentários e a forma como é escrita em diversas linguagens, né? A transliteração, como eu comentei para vocês, a palavra no original em grego e inglês e a morfologia das palavras. Tá? Quem quiser se aprofundar um pouco mais pode buscar aqui, é algo científico, né? Utilizado muito pelos estudiosos e os exegetas, né? Estudantes da Bíblia, e é daqui que é tirado para esse estudo. Então, a palavra servir vem de oiketes, que é servo doméstico, né, em grego, que está vinculado a essa parte da palavra em grego, oikos, quer dizer casa. E douleuein, que quer servir como escravo. Então, tem uma definição bem clara, e aqui está a explicação do porquê que foi utilizada essa visão vinculada a doméstico no versículo de Lucas. E aqui estão as diferenças, como eu tinha citado antes lá, as três partes, o servo douloi, o paides e o mistioi. Só para que vocês possam ver e possam aprofundar depois, eu vou compartilhar lá no grupo essa apresentação. E o como, né, que é odiará, amará, apegará ou desprezará, que é o que está em Mateus, essas 4 palavrinhas aí. O Kinner, nos comentários que ele faz, ele diz o seguinte: 2 senhores raramente dividiam seus servos, mas quando isso acontecia, sempre levava à divisão de interesses. Então, vejam, Jesus utilizava esse conceito e esse contexto cultural
e de entendimento comum do que representava os senhores e os escravos, e todo o contexto de divisão de interesses que envolvia quando existia a necessidade de se dividir esses escravos ou servidores, enfim, para poder dar o exemplo, para poder dar o ensino. Então, ele vai nas profundezas da significação de todo o contexto cultural e traz isso de uma forma muito simples e que agora a gente precisa ir esmiuçando para poder realmente pegar aquilo que é mais próximo do que ele pode ter dito pelas palavras dos evangelistas, no caso aqui, Mateus e Lucas. Ainda em Lucas, o comentário dele, do Kinner, sobre a passagem do Lucas, ele diz: a moral da história é usar as posses para servir as pessoas, porque você é somente o administrador de Deus de tudo o que possui. Mamon, no caso, é a palavra em aramaico para posse ou dinheiro. Então, é mais uma visão de outro interpretador, a gente tinha visto antes de agora a gente está vendo do Kinner, para essa visão, e já está nos mostrando o caminho dessa interpretação. E aí a gente parte, a gente viu então todo esse contexto de analisar a palavra, a significação dessa palavra, dentro da contextualização cultural, e essa visão tanto literal, ou seja, aquilo que representa de forma concreta, como de uma forma mais amplificada de interpretação, que nos aproxima dessa visão que a gente vai ver aqui, tanto no Evangelho quanto nos outros autores que eu trouxe, que nos começa a elevar essa interpretação literal das palavras para entender o significado, ou chegar mais próximo desse significado do ensinamento que Jesus quis trazer. Tá? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 ali, do capítulo 16, que chama-se Emprego da Riqueza. E aí que também eu quero fazer uma observação que é muito importante, a gente pode fazer ali para frente um estudo somente disso, que assim como nós estamos estudando o Evangelho aqui, já com muito conteúdo, e principalmente com a base, que é o próprio Evangelho do Espiritismo, na verdade, a continuação do que o Kardec começou fazendo lá atrás, escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que era um grande estudo do Evangelho, o que a gente chama hoje de NEP, que são os núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho. Por quê? E aí vocês podem ver que muitos escolhem ler e estudar de forma sequencial todos os versículos, mas quando a gente olha o Evangelho segundo o Espiritismo, eu solicito que vocês, depois do estudo, se tiverem vontade, dêem uma olhadinha no índice do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que ele pega temas essenciais, e ele não pega todas as passagens, né, da Bíblia, mas ele pega temas essenciais. Isso não quer dizer que a gente não possa continuar, e esse é um dos grandes pontos que o próprio Kardec fala na introdução, em algumas partes do próprio livro, do Evangelho, que a gente precisa dar continuidade a esse estudo e essa interpretação, mas o que ele colocou ali foi a essência, também muito por orientação da espiritualidade, obviamente, mas foi a essência daquilo que Jesus quis trazer e o quanto o Espiritismo, com a visão do plano espiritual, poderia ter chaves para nos destravar algumas interpretações já desde aquela época, que já era bem difícil de fazer. Então é importante vocês olharem esse aspecto, porque muitos podem se perguntar, mas por que o Kardec não detalhou cada um, se é o Evangelho segundo o Espiritismo, por que ele está pegando somente alguns capítulos, algumas partes do Evangelho de Mateus, do Lucas, do João, e não pegou detalhadamente cada um deles? Porque ele fazia um estudo, assim como a gente está fazendo aqui, mas de uma forma mais aprofundada ainda, buscando informações históricas, pegando sistematicamente quem era o personagem, qual era o contexto e assim por diante. Mas, enfim, voltando para cá, fechando esse parênteses, a gente começa agora a interpretação espiritual que o Kardec e outros autores trazem para que a gente possa fazer a nossa reflexão aqui no final, né, que é uma das partes mais importantes do nosso estudo. Quer dizer, fala sobre o emprego da riqueza. Né? Então, como a gente viu, não podeis servir a Deus e a Mamon, ele começa.
Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina. Ele já direciona bem. Vós, que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionem os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, ele diz dominada, né? Dai-vos pressa em alijar, ou seja, aliviar ou tirar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômo infiel, dos bens em que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Isso é o Cheverus de Bordeaux, em 1861, que foi o espírito, e ele continua com outro espírito protetor. Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Aí já começa a ficar mais claro e evidente a importância das palavras ali que nós estamos estudando, para ver que hoje todo e qualquer tipo de posse nós atribuímos, e eles, não só nós atribuímos, mas inconscientemente, eles acabam por nos dominar, seja qualquer tipo de apego, né? Mesmo uma emoção, algumas pessoas, como nossos senhores, mas principalmente aqui com o foco no poder que os bens materiais, principalmente, proporcionam e o quanto ele se conecta com o nosso aspecto egoísta, e se a gente não cuidar, a gente acaba por desprezar a visão do espírito. E ele continua no item 13 com outro espírito, o Fenelon. Ó vós ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta existência, fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Então, agora ele já está dando outra visão, a visão de quem utiliza a riqueza para empregar segundo as vistas do Senhor. O que quer dizer com segundo as vistas do Senhor? Que é dessedentar ou matar a sede daqueles que, com o que sobra para nós, ou mais do que aquilo que sobra, a gente pode, de alguma maneira, possa contribuir, colaborar e doar, ou mesmo transmitir, né, ou transferir alguns recursos, que tem uma diferença muito grande entre doar e transferir os recursos, que é o que geralmente a gente faz. Que a gente pode doar outros bens, como nossa própria presença, a nossa atenção, que inclusive é uma das mais difíceis até do que o dinheiro. E agora com uma outra visão do Pastorino, que é um grande exegeta também, que é aquele que escreveu Os Minutos de Sabedoria. Ele fala no capítulo Os Tesouros, no capítulo do Sabedoria do Evangelho, que é um livro que ele escreveu de interpretação. Ele diz o seguinte: e Jesus termina declarando peremptoriamente que ninguém pode servir a dois senhores. A Deus, dedicando-se ao espiritualismo, começa a abrir mais, e às riquezas. A palavra usada, e bastante conhecida, mamon, grego mamonas, proveniente do aramaico mamoná, pertence ao hebraico mais recente do eclesiástico e do Talmud. Talmud são aqueles escritos interpretativos que foram feitos por todos aqueles
que ficavam próximo, dentro das sinagogas, enquanto algum mestre proferia algum ensinamento, ou lia o Velho Testamento e refletia sobre ele, eles chamavam de Talmud esses escritos que eram feitos por quem estava ali interpretando, junto com quem estava naquele momento de ecumênico, vamos chamar assim, dos estudos dentro dos templos, lá nas sinagogas. Deriva do verbo aman, que significa confiar ou depositar, da gramática, aqui é a referência, tá? Realmente o espiritualismo olha as posses como ilusões transitórias, ao passo que o materialismo as considera como as únicas realidades objetivas e palpáveis. Então, não há conciliação possível entre os dois, ou a criatura se apega a um ou a outro, pois os dois polos se repelem mutuamente, o que não impede que o espiritualista conserve seus bens materiais e os administre, desde que os considere como são de fato, empréstimos temporários que lhes foram confiados para gerir, mas sem que seu coração se lhes apegue. Então, aqui está muito claro o direcionamento, ele deixa bem mais claro o quanto a gente precisa se apegar às coisas do Espírito, mas sem se desvincular a essa consideração daquilo que nós fomos confiados por Deus, que são as posses que vão chegando, claro que com o nosso trabalho, mas esse trabalho vem pela força e pelo potencial que Deus deposita em nós. É que eu trago um outro autor, que é Humberto de Campos, que ele no livro Boa Nova, tem um capítulo chamado Fidelidade a Deus, e ele fala um pouco sobre esse trecho. Ele diz assim: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Aqui ele já está chamando a reflexão, tocando no nosso íntimo, o quanto esse prazer, que por isso eles chamam de ilusório, ele pode ser aproveitado se ele for bem gerido, mas à medida em que for de maneira a amplificar essa nossa vaidade, esse nosso egoísmo, beirando ou se resumindo em avareza, começa a gerar conflitos e aí começa a transferir muitos de nós para consultórios, enfim, para tratar psicologicamente, porque o espírito começa a adoecer. E adoecendo a psique, né, a mente, o cérebro também fisicamente vai se transferindo e a gente vai adquirindo essas doenças aí, que são as flagelações íntimas, que são psicológicas, que acabam se traduzindo em questões físicas. Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a elaborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra, cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água, onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus.
E aqui é muito importante. Claro, tem toda a poesia do Humberto de Campos aqui na descrição, porque neste livro, Boa Nova, ele faz uma transcrição daquilo que, segundo o Chico Xavier, né, pela psicografia dele, ele viu das gravações daquilo que realmente aconteceu na época de Jesus com os seus apóstolos. E ele faz isso de uma forma poética. Mas o ponto principal e chave desse tema, do tema desse capítulo, é a fidelidade. Então, sempre quando nós temos um senhor ou alguém que a gente obedece, esse obedecer está conectado com o conceito de fidelidade. E a fidelidade tem a ver com confiança, tem a ver com se entregar, tá? E com estabelecer uma relação de troca muito profunda. E o que ele quer em última instância, ou numa instância cada vez mais próxima de uma interpretação espiritual, é mostrar que essa passagem tem a ver com a fidelidade que nós temos a Deus e com tudo aquilo que ele deposita nessa relação de confiança que ele tem conosco e o quanto ele espera também que nós possamos dar em troca com tudo aquilo que a gente recebe. E se a gente for analisar de forma muito criteriosa, tá, sem vaidade, ou o mais isento possível, a gente vai ver que o quanto a gente recebe, independente das condições materiais que nós estejamos, é sempre muito maior do que aquilo que a gente consegue dar. Então, nesse processo de fidelidade, onde existe uma relação de troca muito profunda entre aquilo que Deus atribui a nós como poder, né, conectado a Ele com poder de realização, utilizando sim os bens materiais e as coisas da terra para fortalecer e criar prosperidade de uma forma colaborativa, de uma forma a proporcionar o bem comum, tá? É a troca que ele pede, segundo essas interpretações, e segundo a gente também um pouco do que eu interpreto a respeito disso, daquilo que a gente pode dar em troca para esse processo de comunhão com Deus. No final, eu quero ver a visão de vocês. E aqui tem uma outra visão do Simonetti, na Voz do Monte, que é o desafio da prosperidade. Ele diz assim, mas será a riqueza mal assim tão grande? Será que todo rico tem lugar reservado no umbral, né, que é o inferno do espírita? O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta que semelhante ideia repugna a razão. Porquanto admiti-la seria aceitar que Deus colocou no mundo fatal instrumento de perdição. E acrescenta, se a riqueza não é a causa imediata de progresso moral, é sem contestação um poderoso instrumento de progresso intelectual. E a inteligência, que o homem, a princípio, concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará, mais tarde, a compreender as grandes verdades morais. Ele já consegue trazer um elemento importantíssimo que está conectado com o desenvolvimento material, que Deus, olhando para esse aspecto em que desenvolve o espírito, conecta a inteligência. Isso é de uma riqueza interpretativa muito grande, né? Que mostra que a maior parte desses bens, o maior bem que a matéria nos proporciona, né, como instrumento, é evoluir o instrumento da inteligência. E ele continua dizendo, ao proclamar que não se pode servir a Deus e às riquezas, o mestre reporta-se ao problema do apego. É bem próprio das tendências humanas que o indivíduo, quanto mais ganhe, mais deseja ganhar. E quanto mais se empolga pelas riquezas, menos sensível se faz às misérias alheias. Então, complica-se, porque em vez de servir-se da riqueza para aproximar-se de Deus, ele afasta-se de Deus por servir a riqueza. E é só a gente fazer uma experiência, né? Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Na medida em que coisas muito boas sucessivamente vão acontecendo e materialmente vai se construindo um cenário favorável, a sensação do conforto, e ela vai começando a me enclausurar, e aí começa, se a gente não tem essa percepção, tu começa a perceber que tu quer
ficar cada vez mais próximo daquilo que te dá mais conforto. E quando tu ouve uma notícia ou vê alguma coisa que te poderia sensibilizar para te aproximar e ajudar de alguma forma, tu acaba querendo se afastar disso, né? Muito mais por não querer atrapalhar esse momento bom do que necessariamente entender o quanto tu pode contribuir com esse processo, mesmo que seja com uma oração, né? Somente, que não é só, né? É muito mais do que a gente imagina. Então, ele continua, somente venceremos tal desafio se estivermos dispostos a trabalhar para que os interesses de Deus prosperem conosco, cultivando desprendimento e desejo de servir. Com semelhante empenho, é quase certo que jamais amontoaremos grandes patrimônios materiais, mas viveremos decididamente mais felizes e equilibrados, servindo-nos da riqueza, sem nos colocarmos a serviço dela. E é importante que ele já diz ali, com semelhante empenho é certo, ou melhor, que para que os interesses de Deus prosperem conosco. E a gente pergunta, mas quais são os interesses de Deus, né? De acordo com as interpretações que a gente já conseguiu fazer e que ele está trazendo aqui, é cultivar o desprendimento e o desejo de servir. Esse é o mais básico dos interesses de Deus, segundo essa visão de um Deus amoroso, de um Deus, de um Pai fraterno e infinitamente justo e bom. Então, está bem didático esse processo aqui. Alguém está fazendo uma pergunta. Ah, tá. Tá ok, Silvério. Continuando para a próxima interpretação, a gente vai para essa última, que é a do Emmanuel, que está no Livro da Esperança, e a gente abre para nós fazermos a nossa reflexão em conjunto. O título desse capítulo chama-se Amigo e Servo. Ninguém pode servir a dois senhores. Difunde em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho e o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca desfalte e que te trará grandes lucros, a das boas obras. E aí ele diz o seguinte: consulta o dinheiro que encontraste disponível e analisa-lhe a história por um instante. Ele está chamando a atenção para aquilo que a gente tem de posse, para ver como é que a gente chegou até ele, né? É provável tenha passado pelos suplícios ocultos de um homem doente, que se empenhou a gastá-lo em medidas que não lhe aplacaram os sofrimentos. Terá rolado em telheiros, onde mães desvalidas lhe disputaram a posse nos encargos de servidão. Na rua, foi visto por crianças menos felizes, que os desejaram em vão, pensando no estômago dolorido. E conquistado, talvez, por magro lavrador, nas fadigas do campo, visitou-lhe apressadamente a casa, sem resolver-lhe os problemas. Entretanto, não teve o longo itinerário somente isso. Certamente foi compelido a escorar o ócio das pessoas inexperientes que desertaram da atividade, descendo aos sorvedouros da obsessão. Custeou o artifício que impeliu alguém para a voragem de terríveis enganos. Gratificou os entorpecentes que aniquilam existências preciosas. E remunerou o álcool que anestesia consciências respeitáveis, internando-as no crime. Que farias de um lidador prestimoso que te batesse à porta, solicitando emprego digno? De um cooperador humilhado por alheios abusos que te rogasse conselho a fim de reajustar-se e servir? O dinheiro de sobra, que nada tem a ver com as tuas necessidades reais, é esse colaborador que te procura pedindo orientação. Não lhe congeles as possibilidades no frio da avareza. Nem lhe esconde as energias no labirinto do monopólio. Acata-lhe a força e enobrece-lhe os movimentos, na esfera de obrigações que o mundo te assinalou. Hoje mesmo ele pode obter, com teu patrocínio, a autoridade moral do trabalho para o companheiro, impropriamente julgado inútil,
e o revigoramento do lar que a privação asfixia. O livro edificante que clareia as trilhas do que se transviam sem apoio espiritual, o alento aos enfermos desprotegidos, ou a tranquilidade para irmãos atenazados pelos aguilhões da penúria, que frequentemente lhes impõem o desequilíbrio ou a morte, antes mesmo de serem amparados no giro da mendicância. Dinheiro de sobra é o amigo e servo que a divina providência te envia para substituir-te a presença, onde as tuas mãos muitas vezes não conseguiram chegar. Sim, é possível que amanhã outras criaturas venham a escravizá-lo sobre intenções inferiores, mas ninguém apagará o clarão que acendestes com ele para a felicidade do próximo, porque segundo as leis inderrogáveis que governam a vida, o bem que fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. Então aqui ele fala de uma forma um pouco poética, um pouco dura, e também mostrando essa relação perspicaz que tem o dinheiro na nossa vida e o quanto ele vai nos mostrando em várias etapas, o quanto ele pode ter, além de passado por situações em que a gente ter passado em situações em que está em contato com a pobreza, com a necessidade, a gente não utiliza ele para fazer esse alento, e ao mesmo tempo mostrando também o poder que isso tem ao a gente entender que essa sobra, e aí quando ele fala dinheiro de sobra, né, ele fala o dinheiro de sobra é o amigo e servo que a divina providência te envia. Isso não tem a ver com as nossas reservas, com as nossas necessidades básicas e com aquilo que nos protege para poder ter a subsistência e a dignidade, né? É muito antes aquilo que realmente a gente sabe que pode ser um alento e pode ser, e a gente poderia doar até muito mais, né? Mas isso é o mínimo que a gente pode, de alguma forma, do ponto de vista material. E aqui a gente pode amplificar em reflexões mais profundas, no meu ver, olhar para o poder. Aqui a gente está falando especificamente de Mamon, que envolve muito as questões de poder, principalmente material, mas vocês vão perceber que na medida em que, de alguma forma, vocês fazem essa transferência de recursos, vamos chamar assim, como o Emmanuel gosta de falar, que é tirar da tua sobra e passar para quem falta, muitas vezes, quando tu está indo, principalmente pessoalmente, a entregar isso, né, de uma forma sadia, assim, afetar ali a dignidade do outro, tu vai perceber que muito mais do que aquela fome que tu está matando, daquele bem material que tu está proporcionando para trazer mais dignidade, a pessoa precisa de atenção, precisa de alguém para trocar energia, para refletir um pouco mais sobre essa existência que ele não consegue nem refletir muito, porque a fome é muito maior, as necessidades básicas são muito maiores, e o que Jesus, naquilo que a gente leu aqui, na minha interpretação, quer nos chamar a atenção é que, muito além das nossas necessidades atendidas e de todo o além das necessidades que nós temos, a gente precisa olhar mais para fora, e nem que seja com uma oração, para a gente mover energias, ou com uma ligação para se a gente não tem, para aqueles que têm, né? Exemplos a gente tem vários que podem doar, e na casa de João Pedro mesmo a gente vê isso acontecer diretamente com os brechós e com todo o processo de doação que acontece quando a gente clama por um coração que é misericordioso e que também tem essa visão de que é um administrador de Deus desses recursos que a gente recebe. Enfim, gente, essas foram as reflexões são essas reflexões que eu quis trazer, essas visões, e agora eu deixo um espaço aqui para a nossa reflexão, esses 30 minutinhos, nós estamos até às 11 horas, para fazer uma reflexão sobre esse tema, que eu acho que é a parte mais importante dessa nossa troca, e eu queria ouvir de vocês, por mais objetivo que tenha sido esses textos, né? Acho que é importante a gente ver a visão de cada um.
Tomara que ninguém tenha dormido, né, Sandra? Porque minha voz nessa chuvinha, né, esse assunto... Tô brincando, gente. Acho que alguém está querendo falar, não está... Imagina, Clara, teu oferecimento e a forma como tu traz, Juliano, é sempre... Estão me ouvindo? Agora sim, está um pouquinho falhado, Estão me mas eu ouvindo? estou te ouvindo agora, Cléia. Alô? Está um pouco... Alô? Tá me ouvindo? É um pouco difícil de te ouvir. Está dando uma Tá falhadinha. conseguindo me ouvir? Cortado? Sinal ruim aqui.